Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um Café com Prosa do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, e eu estou aqui com a minha amiga Carol Simão, que vai se apresentar já, mas nós estamos aqui para conversar com pessoas muito especiais. Antes disso, eu queria explicar para você que talvez não conheça o que é o Café com Prosa. É muito simples, é só um bate-papo muito descontraído, muito aleatório, com alguém que a gente admira. Hoje a gente está com 2 convidados aqui, mas antes de apresentá-los, eu queria que a Carol desse o oizinho dela. Tudo bem, Carol? Tudo bem. Oi, pessoal. Aqui é a Carol Simão, @somentecarol lá no Twitter. É estranho quando 2 pessoas que você conhece há muitos anos veem você fazendo esse jabazinho. Mas é isso, é a vida. Eu tô aqui hoje, além do Tan, com 2 convidados muito especiais. Um deles eu conheço há muitos anos. Eu acho que ele conhece antes de eu nascer, né? Não que ele seja velho, ele é bem mais... um pouquinho só mais velho que eu. É o pastor Fernando Souza, daqui a pouco ele vai falar com a gente. E o filho dele, o Davi. E eu conheço o pastor Fernando e sua esposa Miriam antes deles serem os pais do Davi. Então... tá tudo bem aí, a questão de idade. Estamos aí bem equilibrados. Que velha, Carol. Imagina, gente. O Davi deve ter uns 10 anos, né, Davi? E já queria agradecer muito o convite. Daqui a pouco a gente vai explicar a razão deles 2 estarem aqui. Por que eles estão aqui, quem são eles, né? Então já vamos começar aí pedindo para eles se apresentarem. Pode começar o pai, depois o filho, como vocês acharem melhor. Muito bem. Uma oportunidade bem legal de estar aqui com vocês. E conheço os 2, né? Há bastante tempo. É claro que o Thiago há menos tempo do que o tempo que eu conheço a Carol. Que a Carol eu conheço literalmente desde quando nasceu. Eu posso dizer que peguei no colo, e é verdade. Ela e a irmã dela. Então... eu tive o prazer... E eram diferentes desde pequenininha mesmo? Desde pequenas. E eu tive o privilégio de ter sido evangelizado pelo pastor José Rodrigues, então, o pai da Carol. Então, conheci a Cristo por meio dele. Então, isso me fez conhecê-los há muito tempo atrás. Não muito tempo, né? Mas eu tinha 14 anos de idade. Agora os cálculos a gente vai fazendo durante a conversa aí. E assim, então, tenho esse privilégio de poder estar com vocês aqui. E o Thiago, entre tantas coisas, foi meu aluno no seminário. Olha só, tive a alegria de receber a mãe dele algumas vezes em nossa igreja lá em Osasco, que também contribuiu bastante com a gente lá em algumas questões. E fizemos uma viagem que ainda é a viagem inesquecível para mim, a viagem para Israel. Ainda é a minha viagem preferida da vida. Para mim também. Dividimos quarto, né? Nem só fizemos isso, dividimos quarto. E o senhor me ajudou muito, porque foi na época em que eu estava migrando do mercado financeiro para... na época ainda estava meio que entrando na editora, saindo aí para um mercado dentro da fé, vamos dizer assim. E eu lembro que aquela época foi bem turbulenta na minha vida aí. Enfim, o pastor é todo envolvido em aconselhamento bíblico. Ele foi para mim um grande amigo no momento, um grande conselheiro. Foi realmente um presente de Deus colocar ele no quarto naquela viagem, que foi, de fato, fez toda a diferença. Foi legal. Enfim, muito bom estar com vocês, Thiago, Carol, e contentes por poder participar desse Café com Prosa. E o nosso segundo convidado, não menos especial. Então, Davi, filho desse senhor aqui que conhece a Carol desde antes de ela nascer, mas eu só tenho 17 anos e, bom, nunca imaginei que aos meus 17 anos já estar participando aí de um podcast. Então, muito obrigado pelo convite aí, Carol e Thiago. Como não? O cara já é influenciador digital aí, mas é que tá nos podcasts aí. Exatamente. Mas antes da gente entrar aí no nosso bate-papo, de saber por que a gente convidou esses 2 convidados, nós temos a nossa brincadeira, o dicionário. Já tá virando uma tradição nossa desafiar nossos convidados com palavras que algumas pessoas podem considerar difícil, pouco usual, mas que deixam a nossa conversa muito mais animada, né? E vocês vão perceber que quando um usar a palavra, vai ser um gatilho para... eu tenho que usar a minha palavra. Antes disso,
ninguém lembra. Pra quem não sabe, pra quem é novo aqui, cada um de nós escolheu uma palavra. A gente já se conversou antes, já sabemos os significados das palavras. Vocês, ouvintes, não sabem. Se vocês tiverem interesse, busquem lá no dicionário. E a gente vai se desafiar. Então, já fizemos aqui nosso sorteio. Lembrando que cada palavra vale 10% de desconto. É um cupomzinho, né? Vale 10% de desconto na sua primeira mensalidade. Você pode escolher qualquer plano lá do Clube Ictus. Coloca a palavrinha lá e você vai ganhar um descontinho de 10% na primeira mensalidade, tá bom? Isso, também lembro que esse desconto só é válido para uma semana do lançamento desse episódio. Então essa palavra tem validade de uma semana só. Se você está tentando ela, muito provavelmente já passou esse prazo e também muito provavelmente tem outra palavra em vigor. Isso aí. Então volta pro podcast, ouve um episódio mais recente aí para pegar a palavra da vez. E quem não usar essa palavra vai ter que pagar uma prenda. Então torço muito para que vocês não usem a palavra, porque a prenda é R$1.000 pro Essa pessoa sempre ri, né? Nunca acha uma boa ideia dar dinheiro pra gente. Não, é uma risada de alegria. Assim, poxa, que legal. Ah, certo. Contribuir comigo dessa Vamos maneira. ver. Não, a gente vai fazer um trava-línguas. Já passamos por 2 convidados que não conseguiram, né? Pois é. Foi bem legal. Eu quase não consegui uma vez, mas foi por muito pouco. Mas enfim, eu ainda não caí nessa, nem a Carol. Vamos ver se algum dos dois aí, ou nós dois também, quem sabe, né? Vai cair. Dito isso, então vamos aos desafios. Obviamente que o pastor Fernando, por ser muito meu amigo, vai querer me desafiar, certo? Certo, farei isso. Então me diz com qual palavra você quer me desafiar, sem explicar o significado. Não vou explicar o significado, mas é uma palavra até que não usual, mas aparece na Bíblia, aparece nas leituras bíblicas, e eu creio que você, Thiago, vai conseguir usar no nosso contexto de conversa. O verbo caiar. O verbo caiar, e aí você pensa nas variações dele, mas fique à vontade para usá-lo. Isso, qualquer derivação da palavra é válida no nosso dicionário. Pensando em cupom de desconto, se tiver alguma palavra com acentuação ou cedilha, não tem isso no cupom, tá bom? Então ignora o acento ou a cedilha. Bom, se você me desafiou com caiar, que é fácil mesmo, eu já conhecia bem essa palavra, eu vou desafiar o Davi com a palavra ínfero. Ínfero, certo. Ínfero, isso aí. Eu vou desafiar a Carol com o advérbio amiúde. Amiúde, tá bom. A palavra é mais assustadora do que o significado, então tudo bem. E é aquela palavra que você fala, o pessoal vai ficar assim, pra que usar uma palavra dessa? Verdade. Mas a ideia do dicionário é meio isso mesmo. É só pra gente parecer mais arrogante, né, Carol? Puxa vida. E ter uma desculpa pra isso. Eu fecho o ciclo desafiando o pastor Fernando com o verbo preconizar. 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 Ok, tá bom. Vamos lá. Carol, por que a gente convidou eles, Carol? Pra quem não sabe, o Davi é um menino que ele só parece ser tímido, tá? Porque se você começa a conhecer pelo menos o perfil corporativo dele no Instagram... Olha, que eu preconizo esse perfil. Eu digo que vale muito a pena conhecer. Vale mesmo. Então, do que a gente tá falando? A gente tá falando de um perfil, hoje no Instagram, chamado Teologia Geek. Se você não conhece, para tudo que você tá fazendo, entra lá no Instagram e segue. É um perfil muito, muito, muito legal. E interessante, eu não seguia esse perfil até uns dias atrás. Por quê? Porque eu sigo pelo perfil do Clube Ictus. E aí eu tava no meu pessoal, eu falei, deixa eu ver aqui. Eu falei, não sigo? Como assim? Mas eu acompanho, tá, Davi? Você pode ter certeza. Só que agora pelo pessoal, mas antes era pelo Clube Ictus. E o que o Davi faz lá é muito do que a gente faz aqui no Clube Ictus. A gente tem aquela coisa do óculos cristão. E a gente mescla a cultura pop, no nosso caso a literatura, né, secular, dentro do cristianismo ou da nossa vida, né, como cristãos. E achei isso muito bacana porque, como é que eu nunca tinha pensado nisso, Davi? Poxa vida, é tão óbvio, né? Depois que você conhece, é tão óbvio.
Então, antes de você falar sobre como surgiu essa ideia do Teologia Geek e tal, a gente queria saber quem é você. Mesmo com 17 anos, você já tem aí uma história, a gente sabe disso, e a gente quer conhecer você. Certo. Isso aí, então, sou o Davi, 17 anos, e, bom, filho desse senhor aí que te conhece desde antes de você nascer. E desde pequeno cresci, assim, graças a Deus, em um lar cristão. Aos 6 anos de idade, lembro bem, na época tinha o ANSI, era uma das programações da igreja. Então a gente tinha que decorar os versículos, né? E foi em um desses versículos que me levou a ficar pensando, questionando algumas coisas, e fui conversar com minha mãe, eu lembro. E o versículo era João 3,16, certidão de nascimento de crente, né? E aí eu fui conversando com ela, lembro, depois durante a semana, e naquela semana ali, não vou lembrar a data devido à idade, mas ali, pela graça de Deus, eu aceitei Jesus como meu Salvador. Mais tarde, lá para os meus 12 anos, estava conversando com meu pai e falei, pai, quero me batizar. Aí ele teve o privilégio de, como meu pai, pastor, me batizar num retiro de carnaval da igreja. Pô, quem tinha que falar isso era ele, né? Cara, mas ele teve o privilégio de me batizar. Que pai não queria batizar o filho? Me fala. Verdade. É interessante, como a gente já disse aqui, minha família, a família do pastor Fernando, são muito próximas, né? Hoje em dia o pastor não está mais em São Paulo, capital. Mas eu lembro que algumas vezes a gente teve o prazer de almoçar um na casa do outro, etc. O pastor Fernando, ele fez o casamento da minha irmã. Ele que celebrou o casamento da minha irmã. Então, nós realmente somos muito amigos, assim, né? Dentro do contexto em que é possível, né? Infelizmente, a gente não é todo dia que a gente se fala, mas estamos orando um pelos outros, a gente sabe disso. Ô, pastor, você não quer falar a sua idade, não? As pessoas já estão achando que você tá com 60, 70, É melhor como oportunidade para esclarecer que na minha vida aconteceram coisas muito rápidas, bem cedo, né? É bom deixar claro isso. Eu tenho 44 anos de idade. 44 anos, estou quase completando 45, mas esse ano, né? Então a gente completa, pela graça de Deus. Eu, como eu disse aí, eu fui levado a conhecer Jesus pelo pastor José Rodrigues, quando eu tinha 14 anos, em 1990, né? E logo depois já comecei a me interessar muito pelo evangelho, pelos estudos. Então já fui para o seminário com 17 anos, assumi o meu primeiro ministério pastoral com 21 anos. Então, Uau. As coisas começaram cedo. Me casei com 21 anos. Então, meus filhos vieram ali nos primeiros anos de casamento. Tenho uma filha, que é a Fernanda, que é a mais velha. Aí tem o Davi, com 17. Então, as coisas vieram rápidas em minha vida, né? Ministerialmente falando, também questão familiar. Então, tá aí, esclarecido. Não é tão velho assim, né? Mas... Imagina! Que isso, você tá colado na minha idade, eu não fiz nada ainda, dá uma vergonha até. Mas o que eu queria dizer é que em um almoço que eu fui na casa do pastor, a gente tava lá num domingo, almoço de família, e sentados na sala, eu vi um monte de DVD de filmes que eu, Carol, dentro da minha casa já tinha assistido, mas que eu sabia que muito cristão não podia assistir, entendeu? Tinha assistido escondida do pai, né? Na verdade, não. Na verdade, com os meus pais. Aqui em casa sempre foi tranquilo esse aspecto. E aí eu vi lá, eu falei, Senhor dos Anéis, nossa, ele tem Senhor dos Anéis, nossa, ele tem Matrix. Eu nunca vou esquecer disso. Interessante, Carol. Não sabia da sua percepção. E eu não falei nada na época, né? Mas isso foi uma coisa que sempre me marcou, né? Porque, infelizmente, eu não sei porquê, algumas pessoas têm essa coisa, né? De que, olha, isso aqui é cristão, é da igreja, isso eu posso consumir. Isso aqui eu não posso consumir, né? E o Teologia Geek é exatamente isso, né? Falar sobre essas questões, né?
É empreendedorismo isso, Davi? É ministério? Porque, assim, seu pai foi super precoce aí na vida profissional dele. Se é que pastor é considerado uma profissão, né? Eu não gosto de pensar assim. Mas, assim, parece que você tá ganhando do seu pai aí, né? Com 17 anos já tá. Não, Teologia Geek é um projeto, de família, assim, surgiu com esse nome, uma página no Instagram ano passado, né? 2020, no meio da pandemia, foi uma dessas várias ideias que surgiu ao longo da pandemia, o pessoal em casa, mas esse hábito de fazer reflexões com filmes, frases de filmes, na verdade é um hábito de família nosso. Desde pequeno, quando a gente ia no cinema, saía da sala, foi um hábito que meu pai conseguiu construir assim, na nossa família. Ele falava, você viu aquilo do filme? A gente pode pensar isso. Sempre fazia alguma reflexão, alguma ponte com o evangelho. E aquilo foi desde pequeno até os filmes mais atuais. Por exemplo, Senhor dos Anéis. Sempre gostei muito de filme, tanto que o Senhor dos Anéis, com quantos anos que eu assisti? Davi assistia Senhor dos Anéis com 3, 4 anos de idade e as crianças se assustavam e ele ali fixo na tela assistindo os orcs. Legal. Se sujando de sangue ali, né? Espada era o presente preferido dele. Meu brinquedo era espada. Eu tinha uma manta lá, fininha assim, dessas de praia. Eu amarrava no pescoço e ninguém me via mais, fingia que era o Frodo. E também, né, respondendo diretamente assim a pergunta do Thiago, não é um empreendedorismo, não surgiu como algo para se comercializar ou para tentar dinheiro. Surgiu assim como o Davi falou, vamos postar aí, fazer umas postagens no Instagram com frases de filmes, comentários, e aí foi ganhando forma. E ele falou assim, pai, me ajuda na correção da parte teológica aqui. E aí ele escrevia os textos, me passava, eu dava a lida para ver essa questão teológica, e assim começou a postar conversas de personagens, frases de efeito. Ele começou a trabalhar muito com isso, e aí surgiram então as devocionais Teologia Geek. É bem interessante como é que surgiu. É um trabalho meio pai e filho mesmo, isso aí? Ou a Fê tá envolvida, sua esposa, como é que é? Na verdade, eu colocaria umas 10 pessoas envolvidas, né? Meu pai na correção dos textos, a Fernanda, ela que deu a ideia de criar a página, né? Eu primeiro comecei a colocar no meu perfil, aí eu vi que estava dando certo, o pessoal estava gostando, vou criar a página separada para deixar mais neutro, não misturar com as minhas coisas e tentar alcançar mais gente. Aí foi quando eu falei com um amigo meu, Samuel, ele criou a logo para mim, a primeira logo, que agora já deu uma atualizada, né? Aí eu comecei a conversar com outros jovens da igreja e eles foram se voluntariando também, escrevendo devocionais. Aí hoje, ao todo, são 6, 7 jovens que escrevem. Todos de Tupã. De Tupã. E agora vocês mudaram para Manaus, é isso? Exatamente. Mas aí o Samuel continua me ajudando com edição de... Tupã, para quem não sabe, é interiorzão de São Paulo, né? São Paulo lá ainda, né? Sim, bem longe da capital, mas ainda é São Paulo. E o Samuel continua me ajudando com a edição dos vídeos, e também Matheus Oliveira também, outro jovem de lá, ele, 80% das imagens que o pessoal vê lá, é ele que faz. Então, que legal. Assim, graças a Deus, eles apoiaram aí, estão me ajudando muito, e eu sou muito grato a Deus pela vida deles. Ai, que bom. Que então, legal. assim, surgiu mais de uma forma natural, né? Fazia já parte, né, do seu dia a dia, né? Sim, o Davi usava, por exemplo, além da capa, que ele ficava brincando de Frodo, Senhor dos Anéis, ele também tinha uma luva de boxe. Por quê? Por quê? Por causa do rock, é isso? E Esse é um que eu preciso mostrar pro meu filho. Eu tô segurando pra não mostrar o Rambo pra ele ainda. Ele tá com 10, mas eu tô com medo do Rambo. então, acho que como a Carol bem destacou, muita gente do meio mais tradicional, mais conservador do evangelho, tem ainda, né? Acho que tinha mais no passado, mas alguns ainda têm dificuldades com coisas assim, de consumir, de interagir com produção cultural. Nós temos que fazer as diferenças, né? Entender que aquilo não surgiu de um coração cristão, então tem uma graça comum em algumas coisas ali. A gente pode ver que
dá para aproveitar muitas coisas. E a partir do meu entendimento que eu deveria ensinar meus filhos no caminho que eles tinham que andar, desde cedo, em todas as oportunidades possíveis, lembrando de Deuteronômio capítulo 6, uma delas foi essa. Então, a gente está assistindo, entretenimento, e dali surgiam conversas bíblicas. Para você ter ideia, eu achei interessante trazer uma situação que foi bem marcante para nós. O Davi, eu estava com ele, e ele foi até o laboratório e ia ter que tirar sangue para um exame. Pequenininho. E aí, eu falo com ele, Davi, não é para chorar não. Vai doer um pouquinho, mas você não vai chorar. Ele, não vou chorar, pai. Eu vou fazer igual o Rock. Peraí, abrindo parênteses, o que me levou, a cena do Rock que me levou a, não, eu não vou chorar na próxima exame de sangue, né? Foi Rock 4, e o Ivan Drago estava se preparando para a luta contra o Rock, e tem uma das cenas lá que ele toma uma injeção, como se fosse um estimulante, alguma coisa, e assim, a cena é bem... Muita gente tem agonia, né, de ver aquela agulha assim entrando. Mas aí logo depois a câmera corta pro rosto dele e ele nem tem expressão facial, assim, ele nem sente. Nossa, um dia eu vou ser assim. Sou eu. Né? Então, mas veja como que as cenas, né, no caso assim, sem palavras, inclusive, a gente podia utilizar em várias situações da vida. E aí, bem pequenininho, já, não vou chorar, vou fazer igual lá do filme. E assim foi, né? E também muitas reflexões sérias, muitas, bem assim, de vida cristã mesmo, surgiram a partir de momentos assim, informais, e foi criando um repertório que ele foi postando e virou Teologia Geek, né? Com que legal. Tantas coisas legais lá de filmes, séries, animações, também de livros, né? Porque o Ictus trabalha bem nessa parte, então há muitas citações lá de autores, ou melhor, personagens de histórias de livros diversas. Músicas também, a cultura musical, ele começou a trabalhar agora mais recentemente, mas pegando trechos de músicas e fazendo reflexões, enfim. Até eu brincava com meu pai, né, de criar página, que, bom, né, vocês sabem, meu pai, bom, para quem não sabe, ligado para DCB, aconselhamento bíblico. Aí eu brincava com meu pai que podia ter um aconselhamento bíblico nerd, assim. Olha, você já tem um professor em casa, já. Por exemplo, né, os conselhos, assim, de filme, né, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, sua falta de fé é perturbadora. Então, assim, tem muitas frases de efeitos, mas que se você parar para pensar, elas não estão ali à toa, né? Elas trazem uma reflexão. Né? O que eu acho interessante pros dois, isso, né? Até um pouco mais pro pastor Fernando, porque... ele, como eu, ele é do movimento batista regular. E a gente que tá dentro sabe do ranço, vai usar bem, acho que é isso a palavra, o ranço que o nome carrega aí pelo tempo. Não só a gente, mas tem várias denominações aí, onde a tal da tradição, não sei se tradição é uma boa palavra, mas enfim, na falta de outra melhor vai essa. A tal da tradição faz com que as pessoas tomem por pecado coisas que na verdade não são pecados, e elas vivem bem escravizadas, assim. Então, surge esse tipo de pensamento, até dentro do meio, ele surge meio que como vou usar até uma cena do Hobbit aqui que eu gostei demais, é quando o Bilbo tá na floresta negra lá, a floresta perdida e tal, e eles não sabem mais pra onde ir, ele sobe na copa das árvores, e aí a hora que ele sai com a cabeça pra fora das árvores, ele sente o ar chegando, sabe? Ele consegue finalmente respirar ar puro. E a gente sabe que tem dois lados aí, né? Porque a gente entende justamente esse ponto, né? A importância de olhar para o mundo e aplicar as coisas do mundo, porque afinal de contas as pessoas estão no mundo e elas precisam encontrar Cristo nesse meio do mundo e não simplesmente se fechar totalmente. Por outro lado, do lado cristão, infelizmente, e eu não tô falando só de batistas regulares aqui, tá? Eu sei que tem muita gente assim, muitas denominações assim, elas enxergam talvez a gente de uma forma crítica demais, meneando a cabeça assim, falando, cara, esse cara aqui tá quase fazendo uma heresia, sabe? Ele se diz super cristão aqui, mas aí eles comparam a gente talvez com os judeus lá os fariseus com os seus sepulcros caiados, dizendo que, olha, boa, gostou, né? Que volta que eu dei.
Mas a ideia é essa, assim. Por um lado, a gente sabe da importância que é abrir um pouco a janela, abrir um pouco a porta. E por outro lado, a gente sabe as pedradas que a gente leva de dentro de casa mesmo. E assim, eu já contei algumas vezes, eu nem era da regular ainda. Quando eu era criança, descobriram na minha igreja que eu ouvia Raul Seixas, porque os meus pais me deram o álbum, sabe? E rolou um quiprocó enorme lá dentro da igreja. E você fazendo isso, fazendo seu filho assistir criança a um filme do rock, sabe? Eu não sei se você sofreu um pouco isso, até porque você viveu no meio regular mais tempo do que eu já vi praticamente adulto. Assim, tô tomando regular porque é sempre melhor a gente usar o nosso próprio exemplo pra extrapolar e aí cada um coloca dentro da caixinha que vive, né? E tira suas conclusões. Sim, eu acho que é importante destacar que o movimento batismo regular, ele é uma bênção, né? Em vários aspectos. Essa luta por uma teologia bem sadia, evitando muitas questões de teologias liberais. Então, no geral, ele é muito bom. Por isso que eu faço parte dele e acredito que você também. E eu também, né? E a Carol também. Agora, existem os extremos, né? E são pontuais muitas das vezes, não é um movimento que fala, não é uma liderança impondo sobre as igrejas, mas existem pessoas que tratam assim, como você também bem destacou. Há de outros grupos também, mas a gente sabe muito bem o grupo que nós conhecemos de muitos anos, né? Então você vai encontrar gente... se for pra falar mal, fala para o seu grupo, né? Deixa os outros falarem mal dos outros, né? Com a página aqui, a Teologia Geek, a gente percebe isso. De vez em quando vem críticas. Normalmente aquela crítica vem assim, como se estivesse vendo a citação do livro, ou mais ainda com filmes ou séries, como uma recomendação de tudo que tem nele. É lógico que não é. Agora, nós estamos pegando um trecho e nós, eu estou dizendo aqui, apoiando o trabalho que o Davi tem feito em todo o grupo Teologia Geek, né? Até porque, se for assim, se a gente só for pegar o que a gente concorda com tudo, a gente não vai pegar nada, né? Todo filme tem até alguma coisa que... o diretor do filme não era cristão, então não tem como a gente pegar, a não ser que seja um filme cristão, sim, a gente concorda com tudo que ele tá passando, com todas as mensagens que ele tá passando. Não tem como. Então, e aí... A gente mesmo aqui no Ictus já sofreu algumas vezes, porque um dos nossos slogans é que a gente lê de tudo, mas sempre com óculos cristãos, né? Já perdi a conta de quantas postagens, sei lá, na nossa página no Facebook das pessoas tirando sarro disso. Falando, imagina, cristão que lê de tudo, isso não existe. Tanto do lado do pessoal não cristão, achando um absurdo a gente tentar levar o cristianismo pro meio secular, o que eu até entendo, mas o que me entristece mais é o lado contrário. São cristãos incomodados com a gente ler livros que não são cristãos, sabe? É tão triste ver isso. Eu concordo com você. Eu não me incomodo com o ponto de vista de um não crente, porque ele não tem a graça sobre ele não está entendendo essa perspectiva que nós temos da vida por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Então, claro, eu não vou esperar de um incrédulo uma recomendação para um crente, né? A gente sabe disso. Frustrante, vamos dizer assim. Você vê o outro lado, né? De não entender o que a gente está procurando fazer. Então, não é todo filme, não é toda série que é totalmente recomendável, mas é interessante você ver a maneira que aqueles produtores, aqueles roteiristas trabalharam. E outra, os textos devocionais, eles trazem as verdades bíblicas em cima daquilo. Não tá assim, aprovamos o filme por inteiro e preconizamos. 2-0 já. Mas o que importa é o ponto de partida, é a ilustração, é o incentivo que a gente pode dar para uma pessoa de bater um papo com um colega de faculdade e pegando ali uma roda de conversa sobre tal filme ou tal série e levar aquilo para uma verdade bíblica e ele poder evangelizar a partir de algo que eles conhecem. E de uma forma natural, né? Sem forçar aquele proselitismo barato, né? Que a gente nesse aspecto, tá cansado de ver. As pessoas que se isolam desse meio cultural, principalmente os cristãos, em uma conversa com um descrente vai ter conteúdos ínferos daqueles que tem esse meio cultural, né? Por exemplo, filmes e séries. Teve várias vezes aqui em casa mesmo que
a gente assistiu um filme ou uma série porque a gente viu que estava dando polêmica. Assim, nem que a gente queria assistir o filme. A gente, vamos assistir e tirar nossas próprias conclusões, porque se for ficar com conclusão de gente que às vezes assiste, mas entende errado. Então a gente sempre teve esse hábito em casa mesmo, de assistir as produções culturais, mesmo que a gente não concorde com todas elas, mas para poder tirar as nossas próprias conclusões. E poder lidar publicamente com elas, né? Eu acho que, assim, é muito importante a gente ter esse filtro, né? Obviamente que eu concordo muito com isso que o Davi falou, né? Se eu tô vendo que alguma coisa tá trazendo uma polêmica... Eu lembro que na minha adolescência... A miúde, Harry Potter era uma coisa, assim, muito louca, entendeu? Harry Potter é coisa realmente... É bruxaria, é pura bruxaria, que não sei... E os livros foram lançados, publicados aqui no Brasil, bem na época em que eu tava ali no ensino fundamental 2, quase ensino médio, e era uma febre. E eu lembro que minha mãe falava, isso não, tá bom? Isso você não pode ler. Mas eu tava liberada pra ler Agatha Christie, por exemplo. E, gente, sabe, são duas autoras não cristãs que falam... Agatha Christie é muito mais pesado, porque tem cenas de assassinato, tem cenas de adultério, enfim. E eu lembro que aqui na igreja, na nossa igreja, tinha um rapaz que ele, até hoje, ele gosta muito de Harry Potter. Muito, 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 muito. E eu não tinha como conversar com ele, nem mesmo pra saber se ele tava certo ou errado, por gostar disso. Então eu falei, não, eu vou assistir os filmes, eu vou ler os livros. Tive até a oportunidade de conhecer o parque e é muito legal. É claro que é. Mas é interessante isso, porque assim, eu entendo o lado dos pais, que não deixam. Sim. Porque... É o que faltou pra eles, é o que acontece aí na família Souza aí. Vamos sentar e vamos assistir pra gente ter a nossa opinião e conseguir conversar ou dialogar sobre o assunto. Porque quem tá de fora viu o quê? É uma história de bruxo. E bruxaria tá contra a Bíblia. É claro que bruxaria tá contra a Bíblia. Só que você não precisa não é um filme que vai te ensinar a ser um bruxo. É a famosa jornada do herói que tem lá, que tem no Rock, que tem no Gandalf, do Frodo... E aí você fala, vou pro Senhor dos Anéis. Cara, o Gandalf é um bruxo. Tem os bruxos lá. Tem o bruxo bom e o bruxo mau. Crônicas de Nárnia. E particularmente esses dois autores cristãos passando claramente a ética cristã dentro de tudo isso, só se aproveitando de um universo fantástico. Exato. Aí. Eu não acredito que o Harry Potter ele tem essa premissa, até porque eu não sei da autora, mas obviamente a gente consegue pegar aquilo ali pra se divertir, sem se macular na fé, e principalmente pegar frases e situações pela própria estrutura do filme que vão fazer com que um cristão consiga usar isso pra sua parte boa, para um objetivo de qualidade. Se a gente for pegar, por exemplo, eu não sei se vocês acompanham o pessoal que são parceiros nossos lá, o irmãos.com, a Adriana, ela é fissurada no Harry Potter agora, né? Agora. E acho que agora, tá lendo com os filhos e tal. Agora, recentemente, tem 2 meses, que o Paulinho, que é o esposo dela, postou no Instagram deles um podcast antigo onde ela fala, não, isso aí não é de Deus não, isso aí, Harry Potter é coisa do diabo. E hoje ela tá fazendo a coisa entrar pros filhos dela e tá conseguindo finalmente lidar isso de uma forma saudável, sabe? É legal ver as pessoas abrindo os olhos, desde que ela tenha, obviamente, a maturidade para não se perder aí dentro da fé. E é um cuidado que a gente tem que ter mesmo, né? Eu acho que é importante respeitar a preferência da pessoa. E quando eu falo respeitar a preferência, é que ela também veja isso como uma preferência para quem lê. Então, assim, eu não gosto, isso aí me traz memórias ruins, eu sei que ensino é um pecado, mas eu não me sinto confortável em ler ou assistir esse tipo de produção. Ok, tudo bem. Acho que isso é mais equilibrado do que dizer, não, isso é totalmente do mal, deveria ser queimado, se pudesse fazer uma fogueira e jogar esses livros tudo lá, deveríamos fazer isso. Né? Não dá para ser assim. Mas eu posso chegar a uma decisão assim de, eu fico incomodado com isso, me traz aqui uma lembrança do meu passado com tal situação. Ok, uma escolha da pessoa, da sua família, né, ela pode seguir por aí. Né? Por exemplo, que não é nada a ver, não tem nada a ver com o pecado em si.
Mas existe um evento da história da humanidade que, para mim, é o pior de todos, que foi o Holocausto. Então, eu tenho grande dificuldade de assistir filme de holocaustos. Assim, me faz ficar muito mal, para baixo. E eu até estava com o Thiago, inclusive, em Israel. Nós fomos foi no Museu do Holocausto lá. Eu entrei, vi tudo aquilo. Cheguei uma hora assim que eu sentei num dos bancos lá do museu. E aí estava assim, meio cansado, aquele clima muito pesado para mim. E aí eu olhei do banco que eu estava, olho pro chão, era um chão de vidro. E embaixo... Eu lembro dessa cena, pastor, você sentado lá. Putz, eu lembro, eu tava do seu lado. Cara, tinha um monte de calçados que retiraram, né, do centro de concentrações. Inclusive sapatos infantis. Veja, aquilo me deu assim. Eu falei, vou levantar e mandar pra lá agora, né? Então, eu tenho dificuldade de assistir o Menino do Pijama Listrado, pra você ter ideia. A lista de Schindler, A Vida é Bela. Então, como eu disse, não é uma questão aqui de pecado, mas é algo que, para mim, é desconfortável. Eu não consigo lidar muito com isso, assim. Então, eu acabo não querendo ver muito. Eu evito ao máximo. Sim. Então, pode ser que tenha pessoas com coisas parecidas, que falam, eu não gosto e tal, assim. Depende de cada um, né? As lembranças que isso traz. Sim. Em relação, por exemplo, a meus pais, por exemplo, não gostavam que a gente lesse Harry Potter, eu entendo eles. E eu respeitava, aliás, respeito até hoje a opinião deles. Tanto que eu fui ler depois de casada. Então, dentro da minha casa, com o meu marido, a gente falou, ok, a gente entende. E hoje, os meus pais aceitam muito mais esse tipo de literatura, tanto que eu tenho uma irmã caçula e ela lê, ela consome e tá tudo bem, porque eles também foram percebendo, né, é a maturidade, né, que vai vindo, né, então o que a Adri do Irmãos.com falou, a gente nunca pode dizer nunca, né, eu nunca vou consumir disso, né, óbvio, né, vamos colocar aí uma peneira bem grande, né. Mas eu acho importante a gente ter, assim, a cabeça aberta pra... Ok, isso talvez seja útil pra mim. Deixa eu ver o que é isso, né? Mais uma vez, com óculos cristão, né? Eu tenho um receio, assim... Acho que não pra minha geração, mas no longo prazo, assim, pros meus filhos, talvez pros meus netos, que é isso descambar pra um certo liberalismo, sabe? E isso aí eu não tô falando nem do mundo das artes. Eu vou tomar um exemplo, assim, do cotidiano nosso, assim. Eu lembro que eu era criança, eu tenho 42 anos hoje. Opa, eu sou jovem mesmo. Eu tô falando, meu. Eu estudava num SESI, então, assim, não era uma escola de elite nem nada. Eu estudei no SESI o ensino fundamental todo. Eram bem raros os casos de ter pais separados. Quando tinha, era um assunto meio assim, sabe? Nossa, olha que lindo. Você fala meio de canto, porque, sei lá, pegava mal, ou o próprio filho talvez se sentisse envergonhado que os pais tinham se separado. Eu tenho muito nítido isso na minha cabeça. Hoje em dia... A coisa andou e ela, assim, ela não foi drástico. Foi andando. Precisou uma geração. Hoje eu sou adulto, eu era criança. Hoje é a vez dos meus filhos estarem no ensino fundamental. O Lucas tá com 10 anos. Eu acho que mais da metade dos pais da classe dele são separados. E é normal. Super normal. A sociedade assimilou isso com uma tranquilidade. E assim, eu entendo que a sociedade assimile isso. Até porque tá na Bíblia, né? A coisa vai piorar até chegar a um ponto que vai ficar insustentável e Cristo volta. Mas o meu medo é os cristãos tomarem isso como normal. Recentemente eu fiquei sabendo, né, eu faço parte de um grupo de estudos bíblicos e um casal de estudo bíblico, eles dão curso de noivos numa igreja. Eu fiquei sabendo que a liderança dessa igreja, ela proibiu eles de falar sobre sexo antes do casamento, porque pode assustar as pessoas. Cara, eles estão dentro de uma igreja preparando pessoas que ainda não se casaram para o casamento. Daqui a pouco a igreja vai tá defendendo a ideia de que, olha, se não der certo, tudo bem, você tenta com outra pessoa depois, você desiste. Então, assim, eu acho muito saudável a gente ter um pouco essa mente mais aberta para o consumo das artes, principalmente, desde que a gente mantenha esse óculos cristãos.
Mas como que a gente faz pra gente se precaver dessa coisa degringolar de vez, assim? Porque as artes, elas vão andar na mesma velocidade que andou essa questão dos pais se separarem, ou do sexo antes do casamento, e tantas outras coisas que hoje, se a gente falar, é até perigoso ficar registrado em áudio, sabe? A gente pode tomar processos por aí. Uma coisa que é bem prática, né? Muito prática, usar controle remoto. Né? Estou com o controle remoto na minha mão, à medida que eu estou assistindo algum filme, alguma série, e a gente sabe que, infelizmente, tem algumas produções muito boas pela proposta, a discussão social e tudo, mas para que ter certas cenas que não contribuem em nada para o filme, normalmente essas questões mais sexuais, né? Então, na prática, o controle remoto na minha mão, e a gente tem um certo acordo aqui em casa que é mais ou menos o seguinte: se eu tiver que passar muitas vezes no primeiro episódio, no filme, eu até paro, não vamos ver mais. Agora, o que fazer com o livro nas mãos? Né? A pessoa tem que passar uma página, tentar ver se vale a pena ler mais daquele autor, já que já pegou um pouco da ideia, se não pode investir mais tempo em outro tipo de literatura, talvez até de autores semelhantes. Mas eu lembro de uma discussão que teve alguns anos atrás numa escola que eu... Não na escola no todo, assim, mas com algumas pessoas, falando sobre a literatura de Jorge Amado, né? É complicado, assim. Daí você vai conhecer um pouco e falar, eu prefiro ler outras coisas. É porque é muito explícito, né? Muito explícito. Ó, a gente leu recentemente lá no clube Macunaíma, do Mário de Andrade. Ele tem muitas cenas de sexo quase, né? Mas é que você percebe que o autor, ele tá narrando que aconteceu o sexo, mas ele não tá te envolvendo sensualmente ou sexualmente na cena. Ele fala, ó, e brincaram. E assim, tem toda uma literatura, um estilo literário por trás, onde ele passa a ideia sem ser apelativo, né? E assim, a gente leu de boa, né, Carol? Porque assim, ele fala muito sobre a cultura brasileira e tal. E passou bem, a gente gravou uma experiência de leitura lá no diário de leitura nosso. Tá sensacional esse livro. Inclusive foi indicado por um cristão, por um Peixe Grande. E aliás, o pastor Fernando Souza é um convidado a longa data de Peixe Grande, que nunca deu entrevista pra nós, hein, pastor? Abrindo parênteses aqui, tinha falado lá de Harry Potter e tal. Meu pai vai lembrar, na época eu estava em uma escola cristã, e deu um maior problema lá que eu tinha levado para a escola o livro Diário de um Banana. E aí até foram perguntar pro meu pai, algo que o povo não entendia, mas era Diário de um Banana é o que é? É o diário de um adolescente lá e não tem nada. Simplesmente é o que é a vida de um adolescente, né? Exatamente. Uma comédia quase, assim, mas não tinha nada. E foi interessante que eu peguei e falei, mas eu que dou os livros para ele. Eu queria pegar esse gancho tanto para pai quanto para filho, tá? Aliás, eu queria a resposta do filho primeiro. Ô, Davi, como é que foi, na sua cabeça, estudar num colégio cristão, numa escola cristã? Se você acha que isso foi bom, ruim, diferente, se você já pensou ou não sobre isso, talvez para quando você tiver seus próprios filhos. Se você sentiu falta de interação com pessoas não cristãs, como é que foi isso para você, a sua experiência? Sim, no geral foi, claro, muito mais pontos positivos do que negativos. Foi uma bênção, na verdade, na minha vida, porque a escola cristã que eu tava tinha um estilo de ensino que todos os assuntos a gente fazia sempre, antes de começar a estudar, que os livros diziam uma resenha e a gente tinha que relacionar com princípios bíblicos. Então, assim, cria um hábito em você de colocar todos os assuntos à luz da palavra de Deus. Que é mais ou menos o que você já faz no Teologia Geek sim. Hoje, isso. Mas no geral, prepara muito. Se você for comparar, por exemplo, jogar um jovem cristão em uma escola pública, ou então em particular que não seja cristã, é muito mais fácil ele desviar, deixar que outras ideias entrem na cabeça. Você fez até que ano lá? Fiz até o 9º ano. Não, 8º. Que aí no 9º ano a gente veio para Tupã. Foi um choque no começo, quando eu saí da escola cristã, mas no geral ela prepara muito. Então você vai para outra escola, outro ambiente, mas você já está, de certa forma, preparado. Opa, eu não posso aceitar tudo aqui, eu tenho que ver o que a Bíblia diz. Claro, eu tenho um privilégio que muitos outros não têm. Eu quase sempre consultava meu pai em diversos assuntos, principalmente
filosofia, sociologia, que tendem a ser mais polêmicos, né? Mas também foi um hábito que meu pai construiu. Eu chegava em casa, ele perguntava como foi meu dia, o que aconteceu, se aconteceu alguma coisa, todo dia. Algo que é simples, mas um pai que não faz isso pode deixar passar muita coisa que o filho sofre na escola. A miúde, nós falávamos a respeito de tudo que acontecia na escola, e respondendo aí a questão, foi bom a escola cristã, e eu recomendo, para não usar de novo a minha palavra, que daí seria a terceira vez, né? Pede música no Fantástico, né? Mas, inclusive, nós tivemos uma professora, nós, tô falando assim, né? Davi teve essa professora, Caterine, que contribuiu demais com a... Catarine. É a Jordão, ela? Isso. Ela... É uma pra gente convidar num Café com Prosa aqui. Com toda certeza, para não usar a minha palavra novamente. Ela contribuiu muito, assim, no incentivo de leitura. Foi ela que nos apresentou o Scooby, né? A rede social de leitores. Comecei a cadastrar meus livros naquela época lá, e as leituras que faço estão lá. Também... não é porque eu tive aula com ela 2 anos seguidos, não, mas se eu escrevo do jeito que eu escrevo hoje, então eu tenho o hábito de ler livros, é muito por causa dela. Então, a escola cristã, ela não é composta só por crentes. Acho que isso é muito bom lembrar, e responde um ponto muito levantado pelos que querem entender um pouco por que a gente coloca os filhos numa escola cristã. Alguns acham que você só tem contato com crentes. Não. Que as aulas só vão ser de Bíblia também. Não, né? Ali nós tínhamos alunos de diversas famílias ali, diferentes, e nem todos eram cristãos, ou muitas vezes os pais eram. Não quer dizer que os filhos fossem, né? Então, o convívio com o mundo secular, assim, estava acontecendo. Você tinha esses convívios, né? Então, isso aí acontecia lá. Agora, é claro que a ênfase daquela escola, especialmente essa da fase inicial aí dos estudos do Davi e da Fernanda, contribuiu demais, porque eles não só tinham oração no início das aulas, ou um culto por semana, que era um momento de adoração mesmo a Deus. Eles estudavam língua portuguesa, história, a partir dos óculos cristãos. E isso é impressionante. Até, por exemplo, a nossa apostila de português, quando tinha um texto assim para a gente ler, estudar, tinha muitas vezes que era até um texto da Bíblia, assim, que, tipo, evitar de ser um texto secular que possa ter um ensino errado. Então, vamos colocar essa parábola aqui da Bíblia, e usava trechos da Bíblia para poder estudar português, por exemplo. Sabe que legal que é isso tudo? É que você e sua irmã e seu pai, todos comprados nessa ideia de escola cristã, onde as pessoas têm essa ideia de que vão sair beatos somente dali, vão sair pessoas que não sabem interagir com o resto do mundo. Vocês terem conduzido a coisa para gerar ainda o Teologia Geek, que é assim, talvez seja surpreendente para quem fala, nossa, mas eles que vieram numa escola cristã, eles estão lidando e interagindo com cultura popular, sabe? Como que aconteceu isso? E outra coisa que eu nunca tinha pensado, pastor Fernando, você não cresceu num lar cristão, assim, bem estruturado, ou eu tô enganado? Não, realmente não. Cresci num lar não cristão, com a minha mãe sendo a pessoa mais devoção, mais piedade. Minha mãe era convertida e estava, assim, desenvolvendo, digamos que a fé dela cada vez mais e tudo, mas meu pai e meus irmãos não. Então, a influência dela era boa, mas eu não cresci num lar, assim, harmonioso na fé. Então, toda essa filosofia educacional de filhos, de, olha, eu preciso me importar com o que o meu filho está aprendendo na escola, não, vamos decidir por uma escola cristã, não, vamos colocar que vamos assistir rock e pegar premissas e fazer ele pensar biblicamente, isso tudo partiu da sua conversão para frente, né? Você não teve esse exemplo de berço, eu não né? fui alguém que cresceu, assim, nesse ambiente de educação cristã, igual meus filhos cresceram, e eu acredito que a próxima geração deve ser melhor ainda, se Deus, assim, derramar a graça dele e permitir. Amém. Né? Porque
Porque eu comecei a trabalhar aquelas áreas assim, puxa, eu quando adolescente ou eu quando criança, se eu tivesse recebido uma ajuda aqui ou ali, uma orientação para isso, aquilo, então eu fui tentando trazer essas coisas para eles. E Deus foi me abençoando e me ajudando a poder dar essa educação para eles dessa maneira. E de forma muito clara, muito objetiva. Deuteronômio capítulo 6, quando fala para a gente inculcar na cabeça dos filhos, ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho, assentado. Esse princípio eu assumi assim para mim. Falei, mais do que só fazer as devocionais formais de um culto doméstico, eu preciso ensinar sobre Deus, sobre Cristo, sobre a cruz, sobre o Evangelho em todos os momentos da minha vida. Então, teve aí esses momentos de entretenimento várias vezes, mas muitas outras vezes de acontecimentos no trânsito, de pessoas virem até nós para nos pedir, e você sabe que está pedindo para outro fim, né? Sempre gerou conversas entre nós, e louva a Deus porque Ele pôde me ajudar nisso, mas não foi assim fruto de algo que eu aprendi com meus pais e eu estou só reproduzindo, foi algo que eu fui aprendendo mesmo com a palavra, tive o privilégio de ver agora esses frutos na vida dos filhos que tenho. Aproveita esse pai, hein? Teologia aplicada, isso, né? Isso é muito bom. Eu acho que a gente ficaria aqui mais 2, 3 horas conversando sobre todas as nossas experiências, e que gostoso a gente saber que existem pessoas estudiosas. A gente sabe que o pastor Fernando não para de estudar. Entra lá no perfilzinho dele, você vai ver quantas coisinhas ali. E a gente sabe que isso não é o que define a pessoa, mas a gente sabe que tudo isso são experiências que contribuem, né? Eu queria aqui, só encerrando mesmo, do Davi mesmo, saber o que ele espera do Teologia Geek. Eu não sei se você tem um chamado para ir pro seminário, se você quer seguir outra área. A gente sabe que quando tem pai pastor, essa influência do seminário é muito grande na nossa vida, né? Mas o que você espera do Teologia Geek ou da sua vida de um modo geral? Ele tá com 17 para entrar na faculdade já, né? Então. Tem uma lenda, né, que filho de pastor vai fazer isso. Mas, sim, eu não digo que é hoje, assim, o que eu quero fazer, mas eu também não descarto a possibilidade. Mas, ao mesmo tempo, também eu não tenho uma decisão fixa, assim, de faculdade. Então, assim, estou considerando muita coisa ainda, principalmente esse ano, meu último ano do ensino médio. E o que eu espero do Teologia Geek, a princípio, eu continue, que eu, se Deus quiser, não desanime, não seja um projeto que eu vou deixar de lado. Teologia Geek não foi um negócio que eu criei também quero fazer, vai ser legal, o pessoal vai gostar. Eu criei meio que para criar um hábito de devocional, principalmente em minha vida. Então, assim, desde que eu criei, consegui, graças a Deus, ter uma constância. Então, de modo geral, minha vida devocional melhorou muito. É isso que eu quero com Teologia Geek, que eu continue fazendo e que seja um projeto que, se Deus quiser, é claro, cresça e que eu continue por muitos anos. E se isso aí virar o seu emprego fixo, tudo bem? Opa, ia ser legal, né? Hoje em dia, o paradigma da internet tá mudando os esquemas de emprego na vida aí das pessoas, né? Tem muita gente vivendo realmente disso. E seria uma forma interessante, Davi, de você ter um trabalho honesto e principalmente ter um trabalho que agrega espiritualmente na vida das pessoas, assim, sabe? É o que a gente mais quer aqui no Ictus também. E, assim, eu torço muito pelo projeto de vocês. Eu acho que tem muito a crescer ainda. A questão é o que você falou, é manter as pessoas boas por perto, manter a constância, que a gente sabe que infelizmente na internet isso aí é super relevante, e manter a qualidade. Muito legal, parabéns mesmo assim, parabéns pastor Fernando por ter envolvido. Assim, é muito óbvio que isso nasceu naturalmente, assim, por tudo que vocês já vivem aí em contexto familiar. É muito legal ver esse tipo de exemplo. E também tem um passo que está sendo dado aí muito interessante, né? Deus permitindo, ainda esse ano deve surgir aí o livro Devocionais Teologia Geek. É verdade. Que legal. Aí sim. Já tá bem encaminhado ou não? Tá bem encaminhado. Inclusive temos alguém
que está fazendo aí a nossa diagramação tá top, né? Top. É mesmo, é? Quem será que é, né? Ó, nada ímpero ao que já existe no mercado. Aí sim. Muito interessante e... Mas já tem data, não? Ou pelo menos Previsão desse previsão? primeiro semestre aqui desse ano, né? Então esperamos que saia ainda esse ano. Aí depende da diagramadora, né? Quem sabe isso aí não aparece num kit nosso aí ainda, Mas eu né, já Carol? tinha pensado nisso, Thiago. Você só que não sabia. Então, se você tá ouvindo isso aí e não é assinante do Clube Ictus, ainda dá tempo de assinar e pegar essa pérola do Davi aí, que vai sair o quê? Como autoria só dele, autoria do selo empresarial aí, que vai acontecer? Não, vai estar o meu nome e com textos devocionais de alguns voluntários também. Mas, claro, na capa vai estar a Teologia Geek, com certeza, mas tem acho que umas 10 devocionais de voluntários. Alguns colaboradores que a gente tá chamando, né? Sabe o que eu acho que é o maior desafio pra vocês? Eu acho que eu não sei se vocês vão trabalhar muito com imagem ou não nesse livro, mas direitos autorais de imagem, deve ser o óbvio. Não, então, eu preciso dizer pra quem ainda não entendeu, eu estou diagramando esse livro com muito carinho e já faz 3 semanas que ele tá pronto. O problema é que toda vez que eu abro ele, eu falo, dá pra mudar isso. Vamos correr atrás daquilo. E não sei o quê. E o meu marido, que também chama Fernando, ele fica, senão você não vai entregar isso nunca. E eu sei, mas é porque é tão gostoso, você vê que foi feito com carinho. E eu fico, não, mas isso aqui não tá tão legal, eu quero mudar. E nisso, se eu fosse mostrar a primeira versão que eu fiz, até agora onde está, já passei 5, 6, 7 imagens diferentes e fontes diferentes, até uma que, essa aqui eu acho que tá legal, mas... O Tolkien demorou pra aceitar o Senhor dos Anéis, né? Carol. Não, é assim. Eles são bonzinhos, porque eu já falei, pode reclamar, pode falar o que não gostar e tal, mas eles não falam, eles só corrigiram lá uns detalhes. Pode falar, Carol chora escondida só. Mas é assim, agora, finalizando, eu queria muito agradecer o pastor Fernando, o Davi. Quando eu fiz o convite para eles aceitaram na hora. Isso é muito legal, muito importante para nós. Foi um bate-papo muito gostoso. Como eu falei, eu ficaria aqui mais 2, 3 horas, mas eu tenho um pequenininho ali que daqui a pouco vai querer minha atenção. E parabéns, Davi. E não é o Fernando. Não né? é o Fernando. Parabéns, Davi, pela iniciativa. Que Deus te abençoe muito. A gente sabe que os haters, eles vêm, mas eu acho que o que você tá fazendo, o trabalho que você tá fazendo, o legado que você tá deixando é muito interessante, muito importante. E se você não segue o perfil Teologia Geek, tá perdendo aí a chance de se divertir e aprender, né? Que eu acho que isso é muito bacana. Parabéns, pastor, pelo filhão aí, motivo de orgulho. A gente vê, o pastor sempre fala com muito orgulho dos filhos, a Fernanda também, a gente sabe que é uma bênção. E um beijo pra Miriam, a esposa do pastor, a gente tá com saudades. E quem sabe aí, quando tudo isso acabar, essa pandemia, vacina, enfim, a gente faça uma visita pra vocês aí em Manaus. Será um prazer receber vocês aqui. E é bem importante também dar os créditos pra dona Miriam. Ou Miriam, dependendo do contexto aí, porque ela também contribuiu bastante para a formação desses filhos que temos, com a graça de Deus, dependência do que Deus tem feito por meio de nós. Eles não são perfeitos, tá, gente? É bom deixar bem claro. Pra quem quiser seguir, é só Instagram, Davi? Instagram. Teologia Geek, tudo junto. Isso, tudo junto. E passa adiante, não só segue, hein, galera? Passa adiante. Gostou, compartilha, marca, conversa com eles, faz de tudo aí que você puder pra esse perfil crescer cada vez mais. Não esquece do nosso também, senão vai tudo pra lá. A gente tá como @Clube Ictus em praticamente todas as redes relevantes aí, menos o TikTok.
Muito obrigado, ouvinte, por seguir com a gente. Agora a gente vai para aquela fase protocolar do episódio, né? A gente tá em redes sociais, @Clube Ictus. Se você quiser seguir os nossos perfis, se você quiser participar do nosso canal no Telegram, por lá a gente faz leituras coletivas de graça, isso mesmo, de graça. A gente seleciona um livro e, com base num cronograma de leitura, a gente vai lendo e comentando essa leitura junto com todo mundo que tá lá. É muito fácil, é só ter o Telegram instalado e acessar t.me/Clube Ictus. Conheça os nossos podcasts. A gente tá voltando agora em 2021 com os podcasts, então eu nem sei se a gente tá com uma agenda tão certinha aí, mas muito provavelmente nossos episódios vão acontecer às sextas-feiras a partir desse ano. Tem outros projetos aí na agulha para sair, fica de olho porque vai ter muita coisa bacana. Você pode interagir com a gente através da hashtag IctusPodcast, aonde você quiser, que a gente acaba encontrando vocês. Se você quer ajudar o nosso projeto, considera com muito carinho assinar o Clube Ictus. Nós somos um clube literário que atende desde crianças até adultos. Você recebe na sua casa um box com livros, tanto cristãos quanto não cristãos, no plano adulto indicado por Peixes Grandes, que são cristãos de grande referência, ou cristãos sérios aí, que gostam muito de ler e compartilham com a gente quais são os livros que mais marcaram suas vidas. Muito em breve, Pastor Fernando Souza será um deles, já está prometido aqui. Se você não pode se comprometer ou não tem interesse de realmente fazer parte de um clube literário, você pode sim ajudar tanto o podcast quanto o Ministério do Ictus através de compras gerais na internet pela Amazon. Então parte sempre lá de ictus.com.br/Amazon. Todas as compras que você fizer, seja de livro, seja de geladeira, o que você quiser comprar, isso vai gerar uma comissão pra gente, vai ajudar muito a gente a crescer e não vai custar mais um centavo para você, pode ficar tranquilo. E finalmente, você pode ajudar a gente também fazendo parte dos nossos programas de Apoia-se. É isso mesmo. Dentro da descrição desse episódio, você vai encontrar links para poder ajudar a gente aí a crescer e fazer essa coisa ficar cada vez mais legal. Muito obrigado pela presença de vocês dois, Pastor Fernando, Davi, muito legal poder realmente bater papo. A gente já se conheceu várias vezes, já se encontrou várias vezes, mas nunca sentou realmente para bater um papo. Foi muito legal, espero que tenhamos muitas oportunidades. Quero conhecer também a Fê, também ela é outra que eu já vi tantas vezes e nunca conversei. Eu conheço vocês muito indiretamente pelas conversas que a gente teve lá na viagem, né? O Pastor Fernando não cansava de falar de vocês dois, o que acho que é um bom indício, né? E muito obrigado mais uma vez, Pastor. Foi muito bom ver você mais uma vez. Eu tava com saudade já. E é isso, ouvintes. Muito obrigado pela audição e até o próximo episódio. Valeu, Carol. Obrigado aí pela oportunidade, pela nossa conversa aqui. Thiago também. Parabéns aí pelo podcast, o Café com Prosa. Parabéns pelo projeto. Eu lembro dessa ideia lá atrás, eu não lembro quando é que vocês começaram, mas eu sei que eu fui um dos primeiros a ouvir sobre a ideia a partir do Thiago. É verdade. E que legal que está desenvolvendo bem, está tendo o apoio de tanta gente. Que Deus continue abençoando vocês. Valeu mesmo. Valeu, Carol, valeu, Thiago, pelo convite. Passa rápido, né? A gente conversando, a gente gravando. Mas muito obrigado aí. Você fica atrás dos bastidores, aí você vai ver que a formiguinha vai picar você vai ficar com vontade de começar a interagir assim. Valeu. Obrigada, pessoal. A gente se vê no próximo episódio. Até mais.